E aí galera, sou Jefferson Bogo, professor de informática. Então vou pedir para colocar minhas informações na tela. Então você vai ver aí meu site www.jeffersonbogo.pro.br e um grupo que eu mantenho no Facebook chamado Informática para Gabaritar. Então deixa na tela aí galera, eu vou passar aqui algumas mensagens filosóficas para vocês. Olha só, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Então eu costumo falar isso aqui em toda a aula, galera. Por quê? Isso aqui é um processo que eu chamo de processo jesuítico. O que é isso? Repetição, com correção, até exaustão, leva à perfeição. Como é que você vai aplicar isso para concurso? Repetição, com correção, até exaustão, leva à aprovação. Beleza? Ou seja, apenas essa videoaula não é suficiente. Você vai assisti-la, praticar, anotar se possível, eu sempre recomendo isso, né? Anotar as dicas, anotar, buscar mais exercício. Então você tem o grupo, você tem o meu site, você tem os sites das bancas. Hoje inúmeros sites oferecem questões de concurso, tá? Para praticar, para ir atrás. Então assistiu, anota, tira dúvida, beleza? Vamos lá. Corta lá para a tela. Mais uma mensagem para vocês. Olha só, conheces teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Bom, então aqui a coisa é bem clara. Quem é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos, né? Sair da zona de conforto, ou seja, começou a assistir a videoaula, começou a se preparar para concurso, você já saiu da zona de conforto, você está começando, é o primeiro passo, né? Então você vai ter aí muitas etapas a vencer. Então dependendo do concurso que você vai fazer, você tem lá, além da parte escrita, tem o psicotécnico, tem físico, né? Tem curso de formação às vezes. Independente, você tem que passar na prova escrita. Essa é a nossa etapa aqui. Nós vamos trabalhar em cima disso aqui, bacana? Então, vencer o seu inimigo. E depois, quem é que você tem que vencer? Aí muita gente me fala, Jefferson, a banca, o concorrente. Verdade, é verdade. Mas há hoje um grande inimigo entre nós e o concurso. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Olha só. O tal do Facebook. Coloca aí, nesse abismo que eu criei aí, né? Pode colocar aí também o WhatsApp. Qualquer distração, galera. Qualquer distração. Até mesmo real. Até uma pessoa, um namorado, às vezes namorada, esposa, pai, que não te ajudam, que não colaboram, né? Que não somam na sua preparação. E aí acabam atrapalhando. Amigos que te chamam para sair, etc e tal. Bom, então vejam que eu tenho um grupo no Facebook. Bom, mas eu nem tenho Facebook, já porque eu não consigo. Legal, vai para o site, busca informações, né, em outros locais para você complementar seu estudo. Mas cuidado para não cair nesse abismo, que é o abismo da distração. Coloquei o Facebook aqui, né, como um exemplo, mas o abismo da distração que tira você do seu foco, né? E você viu que o concurso vai estar do outro lado. Você não vai chegar lá. Bacana? Corta ali na tela, olha só. Então aqui nós vamos ter a informática, né, que é a nossa disciplina, como uma ponte, né, que é a minha missão aqui, transformar a informática numa ponte, levando-os até o concurso desejado. Bacana? Então vamos lá, vamos estudar, né? Chega de filosofia, corta lá na tela então, galera. O nosso assunto aqui hoje é Windows XP. Olha só, está escrito aí, Microsoft Windows XP. Bom, o que é o Windows XP? Windows, ele é um sistema operacional. Então vejam só, a máquina, ela tem componentes físicos, que nós conhecemos, chamamos de hardware. Todo componente físico, por exemplo, o teclado, o mouse, né, a tela, que é o monitor, o próprio gabinete onde ficam os componentes e tudo que há lá dentro, disco rígido, memória, são componentes físicos, tudo aquilo que eu posso tocar. Se fosse no ser humano, falaria que é o nosso corpo. Todo o meu corpo é tangível, eu posso pegar, né, braços, os órgãos internos, embora não diretamente, eu posso tocá-los, né, abrindo, eu posso pegar. Então tudo isso é hardware no computador, tá ok? E nós temos a parte lógica também, que são os softwares. Então o computador ele é composto de hardware e software. A junção dos dois é que permite que a máquina funcione. Beleza. O que é o Windows? O Windows ele é um software, então ele é a parte lógica. Só que ele é, vamos colocar assim entre aspas, né, o software. Por quê? Porque ele é um sistema operacional. E o que o sistema operacional faz? Ele gerencia, galera, ele controla toda a parte física e toda a parte lógica. Ou seja, tudo que é físico no computador é gerenciado pelo sistema operacional. E tudo que é lógico também é gerenciado por ele. Ou seja, ainda, para que eu possa instalar programas, tipo o pacote Office, o navegador, né, etc. e tal, qualquer programinha que você use aí no seu dia a dia, você tem que ter antes na máquina um sistema operacional. Ele que vai permitir a interação do ser humano com a máquina. Por quê? Porque nós não falamos a linguagem da máquina. E nem a máquina fala a nossa linguagem. Eis que entra o sistema operacional criando essa interface entre máquina e ser humano. Bacana? Então vamos lá, nós temos um conceito, né, do que é o Windows, o que é um sistema operacional, hardware e software. Vamos continuar então.
Olha só uma questãozinha aqui, questão do CESP. Então, caso alguém não conheça, né? Caso alguém não conheça o estilo, Jefferson, cadê as opções para marcar? Se você não conhece, não tem problema. Nós temos um item onde você vai julgá-lo, né? Falando se ele está certo ou se ele está errado, tá ok? Então, a maioria das provas do CESP são feitas com esse modelo. Onde ainda, caso você ainda não conheça, a maioria das provas do CESP, ela tem um fator de correção. O que é isso? Quando você marca uma opção errada, né? Errada era um gabarito, você marcou outro, gabarito errado, você perde uma questão que você marcou certa, né? Então, uma questão errada anula uma questão certa. Então, você tem que ter cuidado na prova do CESP, você não pode sair chutando. Bacana? Vamos analisar a questão então. Vem comigo. O sistema operacional é uma plataforma, ou seja, uma espécie de base sobre a qual são executados os programas usados em um computador. Além disso, traduz as tarefas requisitadas pelo usuário ou por programas para uma linguagem que o computador compreenda. Então, aqui a gente marcaria lá na prova certo, né? Todo o conceito que nós vimos no sistema operacional está dentro da questão. Você viu como é importante conhecer e saber? Então aqui ele não especificou Windows, né? Não é nossa aula aqui, mas ele poderia estar falando de Linux. Aplicaria-se isso aqui na íntegra, tá? Sem mudar. Jefferson, se no meu edital vier o 7. Óbvio que nós temos uma aula, uma videoaula do Windows 7. Conceito, aplica. O meu é o 8. Aplica-se. O meu é 8.1. Aplica-se. O meu é o 10, né? Que vai vir aí daqui uns dias em prova. Aplica-se. Bacana? Então vamos embora. Vem comigo. Vamos lá. Sistema de arquivos. Olha só, galera. O que é esse sistema de arquivos aqui? Vamos explicar para vocês antes de mostrar quem são, né? Quando eu vou instalar o Windows, o meu disco rígido, que é o local onde normalmente, né? Então estou falando aqui via de regra, é instalado o sistema operacional, ele tem que ser preparado, ele tem que ser formatado, né? Da forma, e eu vou escolher um sistema de arquivos para a instalação do sistema operacional, tá ok? Então vamos conhecer aqui os sistemas de arquivos que podem ser utilizados na instalação do Windows. Vem comigo. Nós temos aí o NTFS ou o FAT32. Então, eu vou até colocar aqui, ó, um ou, tá? Para deixar isso aqui claro. Por que que aqui no NTFS nós temos um asterisco? Beleza. Então, se você estiver anotando aí, cara, sistema de arquivos, eu vou anotar aqui para futura referência. Legal. Você vai colocar aí que o NTFS tem esse asterisco na frente, porque ele é o sistema nativo, tá? Ou seja, padrão. Então, quando eu instalo o Windows, vamos lá, comecei a instalação do Windows. Vai chegar um momento em que eu vou formatar meu disco e eu vou optar pelo sistema de arquivos. O sistema nativo, ou seja, né, eu não vou mudar nada, eu vou simplesmente dar continuidade à instalação. Ele vai ser instalado com o sistema de arquivos NTFS, tá? Jefferson, eu posso usar o FAT32? Pode. Ou um ou outro, tá? Nunca um e outro no mesmo disco, não tem como. A não ser que sejam discos diferentes ou partições diferentes. O que é uma partição? Vou tentar desenhar para você. Joga na tela ali. Então eu tenho um disco aqui, ó. Eu posso dividi-lo em várias partes, tá? Cada parte dessa aqui, vou colocar aqui números, ó, 1 e 2. Cada parte dessa aqui nós chamamos de partição. Então aqui eu poderia ter na 1, por exemplo, o NTFS e no 2 o FAT32. Entendeu a lógica? Na mesma partição, apenas um sistema. Beleza. Tá, eu posso usar o FAT, mas o que eu vou perder? Qual a desvantagem dele? Bom, vamos lá então, vamos listar as desvantagens. Primeiro, o tamanho do seu HD, que você pode utilizar, fica limitado em 32 GB. Então, mesmo que você tenha um HD de 500 GB, por exemplo, ele só vai reconhecer 32 desses 500. Bacana? O tamanho máximo de cada arquivo, então os arquivos individualmente, ficam limitados a 4 GB. Tá? Então, 4 GB. E ele não tem segurança, ele não te oferece criptografia dos dados. Então, são as principais desvantagens de se utilizar o FAT32. Mas, eu tenho que saber que ele é uma opção. Tá ok? Padrão, NTFS. Gravou? Vamos embora então. Na verdade, eu que estou gravando aqui, né? Não estou brincando. Vamos lá. Vamos analisar agora, galera, as principais características do sistema operacional Windows 7, tá ok? Então, fica na tela e vamos lá. Ele é produzido pela empresa Microsoft. Então, essa informação já estava lá no início da aula. Voltei aqui para falar dela por quê? Porque eu quero deixar a sigla aqui, daqui a pouco eu vou voltar para a tela, a sigla MS, que é muito usada em concurso. Você vai ver lá, MS Windows, MS Office. Então, você sabe que aquela sigla, né, MS, refere-se a Microsoft. Tranquilo? Nada demais aqui. Vamos embora. Outra característica, ele é multitarefa. Isso aqui é importante. O que é ser multitarefa? Multitarefa é a capacidade do sistema operacional de gerenciar várias tarefas simultaneamente. Por isso que eu posso, né, o nome Windows, né, traduzindo, é janelas, né, eu posso abrir, cada vez que eu abro um programa, eu estou abrindo uma janela. Então eu vou abrindo janelas, várias janelas, e as janelas vão ficando abertas. O que eu tenho ali? Várias tarefas sendo executadas ao mesmo tempo.
Isso é ser multitarefa, beleza? Bom, mas nós temos uma característica nesse multitarefa, que é ser preemptivo, ou seja, utilizar preempção. Então nós temos uma multitarefa preemptiva. Dá uma olhada aqui na palavra caso você não a conheça. Ó, multitarefa preemptiva. O que é preempção? Veja só. As mulheres conseguem, né? Eu ia falar aqui que nesse momento você parou para assistir essa videoaula. Mas se você for homem, com certeza você fez isso. Mas se você for mulher, talvez você esteja assistindo a videoaula e fazendo outra tarefa. Qualquer que seja, né? Qualquer que seja. E consegue fazer isso bem feito. Mas os homens não têm essa habilidade. Né? Isso é uma natureza. Né? Isso é da natureza humana, na verdade. Ser humano. Homem e mulher, uma distinção. Alguns homens conseguem porque tem a natureza feminina, né, mais aflorada. Brincadeira. Gente, então veja só. As mulheres, por natureza, são multitarefa. Elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E várias coisas bem feitas. Os homens, geralmente, não conseguem. Então, você parou para fazer isso aqui. O que você está fazendo? Você está dando prioridade a essa tarefa, certo? Embora você possa estar fazendo outras coisas, dá um pause, né? Que é um videoaula. Então, você parou, fiquei congelado ali, você foi atender a campainha, atender o telefone, ou de repente está no trabalho, não sei, né? Se há a possibilidade aí, executar alguma tarefa no trabalho e tal, volta para essa tarefa. Mas a sua prioridade é assistir a videoaula. Então, tem alguma coisa pendente? Deixa ali, tá piscando ali o WhatsApp, alguma coisa? Não, prioridade é a videoaula. Estou aqui assistindo o que ele está falando, preempção, prioridade. Então vejam, preempção é trabalhar de acordo com a prioridade, separando as tarefas que eu tenho para executar de acordo com a sua prioridade, certo? Vem comigo. Então, vamos analisar aqui. Você entendeu o que é multitarefa e multitarefa preemptivo, né? Olha a questão, galera. O sistema operacional Windows utiliza multitarefa com preempção. Verdade, não é verdade? Pois, então analisa aqui esse pois. Ó, a função dele é explicar, né? Pois permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo. E aí você repara que quando ele fala que permite a execução de diversos programas ao mesmo tempo, você fala, peraí, mas lá atrás ele falou que era multitarefa com preempção. E aqui, pelo que entendi, o pois está explicando o que é multitarefa. Cadê o com preempção? Então você pegou a malícia da coisa, né? Você viu que o item está errado, porque a explicação está errada. Imaginem vocês, que agora vocês já têm um conceito aí de multitarefa preemptiva. Imaginem vocês que eu fosse explicar a multitarefa preemptiva, e vocês estivessem aqui, junto comigo, né? Pudessem tirar uma dúvida. E aí eu fosse falar para vocês, olha galera, multitarefa é executar várias coisas ao mesmo tempo. Legal? Bacana. E eu falo, olha, o Windows é multitarefa preemptiva, tá? Por que, Jefferson? Porque ele permite executar várias coisas ao mesmo tempo. Aí você fala, mas peraí, isso é ser multitarefa. O que é ser multitarefa com preempção ou preemptiva? Multitarefa para mim é executar várias coisas. Agora, multitarefa preemptiva tem que ter algo a mais. Então vejo que a minha explicação estaria o quê? Errada. Incompleta, portanto errada. Peraí, multitarefa preemptiva, pois ele permite executar vários programas ao mesmo tempo, gerenciá-los, né? Separando-os de acordo com a sua prioridade. Jefferson, aí sim. Então, percebeu? Item errado. Vamos lá? Marcar então aqui para você, ó. Item errado. Vamos lá. Outra característica dele. Então, nós temos aqui a característica dele ser multiusuário. Bem, o que é multiusuário? Eu posso criar no Windows várias contas de usuário. Agora, dentro do multiusuário, eu posso criar 20 usuários. Mas esses usuários vão variar entre dois tipos, basicamente. Tá? Existe um terceiro tipo de conta, quase que não sai, né? Um terceiro tipo de conta, tá? Que só existe uma, que é a conta de convidado. Então, já vou adiantar. Convidado, só existe uma conta. Depois nós vamos tratar dela, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui nos tipos. Olha só, os tipos de usuário que eu posso ter. Vamos lá. Eu posso ter usuário do tipo administrador, ele pode ser um usuário limitado, ou eu posso usar a conta de usuário convidado. Então tá claro aí, convidado só tem um. A conta, ao singular, a conta de usuário convidado. Legal. Administrador, Jefferson, posso ter vários. Então o Windows não tem essa limitação de ter apenas um administrador. Posso ter vários. Então eu posso ter 10 usuários, Jefferson. Os 10 podem ser administradores? Pode. Vejam, a conta de usuário convidado, nós temos que analisar o padrão, normalmente é cobrado na prova, né? A configuração padrão, ela vem desativada. Então já vou aproveitar aqui e vou falar algumas coisas sobre o administrador. Por quê? Nós temos privilégios exclusivos do administrador. Antes, vou abrir um parênteses aqui, já que eu falei que eu posso ter vários administradores, só para não deixar aqui, né, arestas, eu posso ter vários usuários limitados também. Tá? Então eu posso ter 20 usuários limitados. Mas eu preciso ter pelo menos um administrador.
E aí entra justamente no que eu iria falar agora, que eu tenho atribuições que são exclusivas do administrador, e só ele pode fazer. Só ele, vejam, eu estou falando no singular, mas só uma conta de usuário administrador. Eu tenho 5 usuários administradores. Qualquer um deles vai ter o mesmo privilégio, um do outro, tá? Então, o que o administrador pode fazer? Só ele que pode adicionar novas contas ou remover contas de usuário. Então, por isso que eu preciso de um administrador. Tá? Só ele que pode instalar e desinstalar qualquer software na máquina. Então, um privilégio exclusivo do administrador. Só ele que pode ativar ou desativar itens de segurança. Quer um exemplo? Alterar a data e a hora do sistema. O usuário limitado não consegue. Gente, quando eu falo limitado, o convidado também não vai conseguir. Até porque ele vai ter menos privilégios ainda do que o usuário limitado, tá ok? Então, o administrador é quem tem mais poderes. Por questão de segurança, pensaria eu, o que é mais seguro? Usar o computador. Vejam que eu preciso ter uma conta de usuário administrador. Não tem como não ter. Mas é mais seguro, né? Eu usar como usuário limitado ou como usuário administrador. E aí muitos me dizem, Jefferson, administrador, tem mais poderes e tal. Não, cara. Lembra do filme do Homem-Aranha? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Se a sua conta for invadida, a pessoa que invadiu, né, o seu computador e pegou também o quê? Os seus privilégios. Então ele pegou todos os seus poderes. Você podia tudo, ele também pode tudo. Se você é usuário limitado, ele vai invadir, ele vai ter menos poderes. Então ele vai conseguir causar menos danos. E ainda, se você vai deixar seu computador para que outras pessoas utilizem, que podem ser pessoas que têm menos conhecimento que você dando menos poderes, elas obviamente podem causar menos estragos também. Desinstalar e instalar coisas, né, que não se deve e tal. Protege, né, de uma maneira geral. Então é mais seguro usar como usuário limitado. Tá ok? Bom, então de uma maneira geral, nós falamos aqui das contas, vamos falar aqui do uso de senhas. Aí você vai pensar, cara, se eu sou administrador, eu tenho que ter senha. Não, você não tem que ter senha, mas você pode ter senha. Vejam, é diferente, tá? Há possibilidade de que você tenha senha na sua conta. Legal, mas não precisa. O Windows não me obriga a criar uma senha. Assim como para a conta de usuário limitado. Eu não sou obrigado, mas eu posso. E é óbvio, né, que se a prova perguntar, em questão de segurança e tal, é recomendável ter uma senha? Sem dúvida, sem dúvida. Mas se falar que o Windows obriga a criar uma senha, errado. Vem comigo. Joga na tela. Então você viu aí os tipos de usuário. Lembrando que eu posso ter vários administradores, vários usuários limitados, mas só existe um convidado. Aqui, então como o título está mostrando aí, ó, criando uma nova conta de usuário. Onde é que eu entrei, né? Que tela é essa, Gerson? Então aqui eu cheguei no painel de controle, tá ok? Lá na frente nós vamos falar especificamente do painel de controle, mas para adicionar uma nova conta, eu já posso anotar. Criar uma nova conta de usuário, painel de controle. Bacana? Vamos ver aqui qual item que eu vou acessar. Então eu vou usar a categoria aqui, ó, contas de usuário. Então cliquei. E aqui eu vou escolher uma tarefa, que é criar uma nova conta. Então você percebe aqui que eu já tenho alguns usuários. Ó, o Jefferson Bogo está aqui, estou circulando ele. O Grão Online, que é uma conta limitada, você percebe aqui embaixo. O Jefferson, administrador. E a conta de usuário convidado, que eu estou colocando as setas aqui, ela está desativada, que é o padrão, tá ok? Então só para ratificar o que nós havíamos falado. Então cliquei lá em criar nova conta. Agora eu vou digitar um nome para essa conta, tá ok? Tem que ser um nome válido. Digitei o nome lá. E aí eu vou escolher o tipo de conta. Olha só que por padrão, ele está deixando marcada aqui a opção de administrador, tá? Isso é uma coisa que ocorre no Windows XP. Mudou no Windows 7. Então se você já assistiu a aula do Windows 7, se tem no seu pacote, né? Dependendo do que você está assistindo aí, lá é diferente. Mas não vamos misturar as coisas, né? Vamos falar aqui do Windows XP para não causar confusão. Meu concurso só tem o XP, já. Você não quero saber do 7. Tá certo você. Mas não briga comigo não. Vem comigo. Então toda nova conta, olha só. Mantém aqui, vamos lá. Toda nova conta de usuário no Windows XP, ela é criada por padrão como administrador. Pô, Jefferson, mas você não falou que é mais seguro usar o limitado? É. O que você faz? Você marca o limitado. Você marca, vai lá no cursor, tá? Mas por padrão já está marcado o quê? Administrador. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo. Então marcou ali administrador e aí você vai criar a conta. Pronto. Então criou a conta, está feito lá. Vamos embora. Vamos continuar então. Olha, principais características. Agora, roda em ambiente gráfico. O que é isso? O que é um ambiente gráfico? Gente, quando você vai clicar numa pasta, como é que você sabe que aquilo é uma pasta e não é um arquivo? Por causa da imagem, Gerson. Então aquilo é um ambiente gráfico. Você tem imagens representando as coisas, certo? Então eu quero clicar numa pasta. Eu tenho uma imagem que representa uma pasta. Eu tenho uma imagem que representa um arquivo do Word, do Excel e assim por diante. Corta para a tela. Vai lá. Dá uma olhada aqui, ó.
Isso aqui é um exemplo, aí, ó, de um ambiente gráfico. Então aqui eu estou no Windows Explorer, tá? E você vê o desenho das pastas, você vê aqui, por exemplo, eu de braço cruzado, né? Que é uma foto minha, que você vê que é uma imagem, tá ok? Ele está até te falando isso. Então você tem imagens, botões, ícones, para você clicar e interagir com o sistema operacional. O que, digamos, é muito intuitivo, é muito prático, né? Utilizá-lo no modo gráfico. Tranquilo? Qual é o padrão do Windows? Então, para deixar bem claro, qual é o padrão do Windows XP? Ele roda no ambiente gráfico. Bacana? Vem comigo. E aí, nós podemos utilizá-lo no modo texto. Então, vejam, usá-lo no modo texto não é regra, é exceção. Então, você tem que ficar bem claro. Não é regra, é exceção. Bacana? Vem comigo. E onde é que eu faço isso, Jefferson? Nós fazemos isso, vai lá. Nós fazemos isso lá no prompt de comando. Então, vamos ver quem é esse tal de prompt de comando. Olha só, já viu essa telinha preta aí, ó? Então, está escrito lá, ó, prompt de comando. Ó, aqui em cima, vou marcar uma setinha aqui, ó. Não coloquei quadradinho piscando aqui, mas eu estou fazendo uma seta, tá? Ó, prompt de comando. Então aqui você percebe claramente aí, não tem mais ícones, né? Não é mais aquela aparência amigável, né? Aquela coisa convidativa de sair mexendo. Aqui você vê um cursor piscando, e se você não sabe os comandos para interagir com o prompt de comando, meu amigo, você não vai fazer nada. Mas sabe o que é nada? Imagina, vou fazer uma analogia aqui bem esdrúxulo, tá? Mas imagina alguém que só saiba dirigir carro com câmbio automático. Ele chega lá, coloca na posição de dirigir, acelera, freia, beleza. Ele entra num carro com câmbio manual. Ele não sabe nem o que é uma embreagem, né? Vou fazer uma coisa bem esdrúxula aqui. Ele olha, vê 3 pedais lá embaixo, ele fala, caracas, né? Só para fazer uma comparação. Então, meu amigo, aqui, o que eu posso fazer no prompt de comando? Praticamente tudo. Você pode apagar arquivos, criar arquivos, você pode criar pastas, mover as pastas de um lugar para o outro, arquivos de um lugar para o outro, apagar diretórios, as pastas. Né? Você pode interagir com o sistema operacional, mas para isso é necessário que você digite comandos, e comandos específicos. Você não vai sair inventando apagar a pasta, ele não vai reconhecer. A mesma coisa você pisar no freio para trocar a marcha. Você não vai conseguir, você tem que pisar na embreagem. Tá? Vem comigo. Então dá uma olhadinha aqui, por exemplo, eu digitei um comando aqui, ó, que é o comando dir. Dá uma olhada lá, tá piscando para você na tela aí, ó. Tá? Esse comando aqui, ele lista o conteúdo da pasta. Como é que eu faria isso lá no ambiente gráfico? Eu iria até na pasta que eu quero, clicaria, dependendo da posição, né, que eu esteja fazendo isso 1 ou 2 vezes, dependendo do local, vai abrir a pasta e eu vejo o seu conteúdo. Aqui, para ver o conteúdo, meu amigo, dir, enter. E dir, o comando dir, ele aceita alguns parâmetros. Não vamos trabalhar, não é o nosso foco aqui, tá? Mas só para esclarecer. Que vão listar com detalhes, sem detalhes, aí vai variar dependendo do parâmetro que você utilizaria. Então, dir, de um modo geral, ele lista o conteúdo da pasta, mostra para você o que há dentro da pasta. Outras pastas, outros arquivos, e aí eu quero entrar numa pasta, aí já viria um outro comando, cd, espaço, o nome da pasta. Então, você percebeu que é um pouquinho mais complexo. Bacana? Então, esse aqui é o modo texto. Lembre-se que aqui é um modo não gráfico. Belezinha? Vem comigo. Olha só a questãozinha de prova. No ambiente Windows XP, por meio da linha de comando prompt DOS, é possível criar e remover arquivos armazenados no disco rígido do computador. Ó, questão correta, tá? Questão correta. Bacana? Então, dentro daquilo que nós vimos, não tem erro de analisar a questão. Vamos lá? Outra questãozinha. Nos sistemas operacionais Microsoft Windows, como o Windows XP, a interação direta, olha aqui, galera, olha aqui, ó, não gráfica, entre o usuário e o sistema operacional, na qual ele pode criar e editar arquivos de lotes, é proporcionada pelo uso do Windows Update? Não. Depois a gente vai ver quem é esse cara. O Microsoft Access? Não. Prompt comando? Yes. Então, você vai marcar lá a opção correta, letra C de casa, tá ok? Windows Movie Maker? Não, que é um editor de vídeos, né, que vem no XP, e o teclado virtual menos ainda. Bacana? Marcou letra C. Então vamos lá, vamos continuar nossa análise do Windows aí. Vem comigo. Aqui, eu vou acessar agora o prompt de comando, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu cliquei lá no botão iniciar, abriu o menu iniciar, eu vou clicar em todos os programas. Na sequência, eu vou clicar em acessórios. Então, você está acompanhando aí comigo. Vamos lá. E aí, quando abrir os acessórios, aí eu tenho lá o prompt de comando, ó, viu? Então, eu cheguei até o prompt de comando. Então, isso aqui, galera, é uma das maneiras que eu tenho para acessar o prompt de comando. Tá ok? Vamos falar agora da área de trabalho ou desktop do computador. Vamos lá.
Então, quando você liga o computador, você vai parar nessa tela aqui, correto? Você terminou a inicialização, veio parar aqui. Isso aqui é a área de trabalho desktop. O que é a área de trabalho desktop? Ela é uma pasta do sistema. Cada conta de usuário tem a sua pasta área de trabalho desktop, tá ok? Então, fique atento em relação a isso aí. Vamos analisar algumas informações aqui sobre a área de trabalho ou desktop do Windows XP. Vamos lá. Essa imagem aqui, ela é tradicionalíssima, né? Do XP. Vamos falar aqui da barra de tarefas. Quem é a barra de tarefas? Lá embaixo, ó, toda aquela barra que está piscando aí, ó, onde nós temos aí à esquerda o botão iniciar, né? Um espaço aqui onde vão ficar os ícones dos programas que estão em execução. Aqui no PT você tem a barra de idiomas e no cantinho aqui a área de notificação. Nós falaremos dela depois. Então, para que você saiba, a barra de tarefas ela pode ser posicionada em qualquer uma das extremidades da tela. Vejam, extremidades da tela. Lado aqui, lado ali, lado cá. Lado aqui, lado lá, lado cá. Não pode ser colocado nas diagonais nem no meio da tela. Tá ok? Agora, para que você faça isso, lembrando, a configuração padrão, né? Você tem que desbloquear a barra de tarefas. Desbloquear, porque ela vem bloqueada. E com ela bloqueada, você não consegue movimentá-la. Vamos lá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito. E aí, nas opções que vão abrir ali, você vai escolher a opção, né, desbloquear. Está marcada, você pode observar aí que está ticado, né? Está marcado. Você vai desmarcar. E uma vez desmarcado, agora você pode pegar. Como é que eu pego, Jefferson? Com o botão esquerdo do mouse, tá? Então você vai colocar o botão esquerdo sobre a barra de tarefas, num local que não tenha ícone. Deixou o cursor ali, pressiona o botão esquerdo, mantém pressionado, arrasta para a lateral, para cima ou para o lado. Arrasta e solta, né? Para ficar ali. Vamos ver? Então vem comigo, ó. Por exemplo, aqui eu posicionei no lado esquerdo, soltei lá em cima e aqui na lateral direita. Bacana? Então você viu aí que eu movimentei em todas as extremidades da tela. Vamos lá. Vamos falar agora aqui da barra de ferramentas de inicialização rápida. O que eu fiz aqui para aparecer esse menu? Eu cliquei com o botão direito sobre a barra de tarefas, tá? Botão direito, então botão invertido, barra de ferramentas e aí a opção inicialização rápida. Acompanhe comigo aí, ó. Tá? Você viu aqui a opção barra de ferramentas e agora a opção inicialização rápida. Quando eu faço isso, galera, vai ser acrescentado aqui, ó, do lado do botão iniciar, essas opções aqui, ó, por padrão, tá? Depois eu posso acrescentar mais ícones aí. Olha o nome, barra de inicialização rápida. Barra de ferramentas, né? Inicialização rápida. Por quê? Quando eu tenho um ícone lá na área de trabalho, né, por exemplo, do Internet Explorer que está aqui, eu tenho que clicar 2 vezes para abrir. Aqui basta uma. Então, clicou uma vez, abriu. Como é que eu posso colocar um programa aqui, Jefferson? Você vai arrastá-lo, botão esquerdo sobre ele, arrasta e solta aqui dentro. Você criou um atalho para ele aqui. Vejam que aqui eu posso criar um atalho para um arquivo. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um arquivo do PowerPoint, eu quero deixar um atalho aqui, eu solto aqui. Quando eu clico, eu abro aquele arquivo do PowerPoint. Tá ok? Então, essa barra de inicialização rápida tem essa característica aqui. Permitir a inicialização rápida. Bacana? Vem comigo. Olha o que ele está falando aqui, a questãozinha de prova, né? A barra de ferramentas do Windows, geralmente localizada no rodapé da tela do monitor, apresenta o botão iniciar e ícones associados aos programas que estão em execução. Bom, eu falei para vocês que naquela barra ali azul, né, vão ficar os ícones dos programas de execução. E aí, de um modo geral, o que ele falou aqui, a posição e tal, estaria certo, né? Mas aí você deve estar atento aí e falar, epa, peraí, Jefferson, olha na questão aqui que eu vou sublinhar. E aí você vai descobrir o erro, olha só. Não é barra de ferramentas, né, galera? É barra de tarefas, tá? Então, botei aqui, isso aqui é um E, tá? De errado, errado. Bacana? Corta para cá, então, nós fechamos aqui nosso primeiro bloco da aula de Windows XP. Até daqui a pouco. Valeu, galera!